Olá, meus irmãos, mais um encontro da Escola Dominical, onde tratamos sobre assuntos relacionados à ética, comportamento, à cultura. E hoje vamos responder a uma pergunta que tem sido feita por alguns irmãos, que é esta: o crente pode participar de um casamento no rito romano, nos papistas, ou seja, na chamada Igreja Católica Romana? Bem, para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que levar 3 pontos em consideração. O primeiro ponto é o que é casamento, qual é a definição de casamento que nós reformados damos e a maneira como os papistas eles dão. A segunda questão é como funciona o ato de união matrimonial, pela perspectiva nossa reformada e pela perspectiva dos papistas. E a terceira seria qual a implicação de se participar da missa matrimonial, ou participar deste evento no rito romano, né, ou papista. Então vamos lá, vamos trabalhar essas questões para chegarmos a um denominador comum. Primeiro, o que é o casamento? Bom, para a teologia reformada, o casamento é um mandato social. Ele acontece por ordem do Senhor Deus. O casamento, ele, de certa forma, une homem e mulher para que tenham uma vida santa e até representem a união de Cristo com a sua igreja. Para entendermos melhor isso, vamos ver o que a nossa confissão de fé nos diz lá no capítulo 24 sobre o casamento. Diz assim, o item 1. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Item 2. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para impedir a impureza. Item 3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Então, está claro aqui o significado do casamento. Primeiro, é a união de um homem e uma mulher. Segundo, o casamento existe para que esse amor seja vivenciado entre marido e mulher para a procriação de filhos e uma vida santa, uma vida de santidade, de pureza na área sexual, como diz o autor de Hebreus, para constituir um leito sem mácula. E também o nosso símbolo de fé diz que um crente reformado, ele não pode se casar com um papista, ele não pode se casar com um ímpio, ele não pode se casar com pessoas que professam heresias. Isso está bem claro, é o que nós chamamos de jugo desigual. Agora, qual é o significado do casamento para os papistas, para os romanos? É um sacramento. Eles colocam como um sacramento. Eles dizem que foi instituído quando Cristo foi ao casamento de Caná, junto com sua mãe e certamente seus irmãos, e ali então ele institui o sacramento do casamento. Uma coisa totalmente ilógica, absurda, o texto não diz nada disso, faz apenas menção do primeiro milagre público de Cristo. É somente isso. Cristo também participou certamente de outros casamentos que os apóstolos e os evangelistas não registraram. Portanto, dizer que pelo fato de Cristo ter participado de um casamento, isso torna o casamento um sacramento, isso não tem base nenhuma na Escritura Sagrada. Para além disso, banaliza o sacramento, o significado puro e santo do sacramento. Para que entendamos isso, vejamos o que diz o capítulo 27 da nossa Confissão de Fé, item 1. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça imediatamente instituídos por Deus
para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Item 2. Em todo sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal, no caso pão, vinho e água, e a coisa significada. E por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Item 3. A graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Item 4. Há só 2 sacramentos ordenados por Cristo Nosso Senhor no Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Quinto, os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significados e representados, eram em substância os mesmos do Novo Testamento. Então veja que o significado de sacramento está diretamente ligado às bênçãos de Cristo sobre a nossa vida. E foram diretamente instituídos por ele. Cristo, quando ele estava ali com os discípulos na Páscoa, ele tomou o pão, partiu, tendo dado graças, disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Esse é o meu sangue", né, com a taça de vinho. "Esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos e fazei isto em memória de mim." E quanto ao batismo, antes de subir aos céus, ele diz: "Ide por todo o mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Vejam que os sacramentos, eles têm uma ligação direta com o culto e são elementos de culto. Eles pertencem, estão inseridos nesse ambiente. Por isso não há mais nenhum outro sacramento, não há na Escritura Sagrada Cristo ordenando. E estes sacramentos que Cristo ordenou, somente estes 2, eles estão lá no Velho Testamento. No caso do batismo, a circuncisão. No caso da Santa Ceia, da Páscoa de Cristo, a Páscoa do Velho Testamento. Portanto, dizer que o casamento é um sacramento, ou seja, que este ato está em pé de igualdade com aquilo que nós realizamos na ceia e no batismo, não tem o menor sentido. Até porque Santa Ceia e batismo só passam aqueles que estão debaixo do pacto. É uma prática pactual. Está ali para os cristãos, para os crentes verdadeiros. Agora, o casamento é um mandato para todos. Para todos no mundo. Claro que dentro da igreja ele deve ser santo, piedoso, deve cumprir aquilo que a Escritura Sagrada diz, sobretudo na sua representação entre um homem e uma mulher, Cristo e a sua igreja, mas o ímpio casa. E ali há um casamento, porque há esse mandato lá na criação e que se estendeu após a queda. Por isso, o casamento na visão da igreja romana, ela inclusive é incoerente, porque se é um sacramento, então todos são obrigados a cumprir. Mas o padre não casa, o bispo não casa, o arcebispo não casa, a madre não casa, o papa não casa. Que autoridade eles têm, segundo a visão deles, de não cumprir um sacramento de Cristo? Por isso, quando nós pensamos o que é casamento, vamos perceber que há uma diferença muito grande na nossa visão bíblica, pelo conceito da teologia reformada, e a visão papista, a visão romana de casamento. O segundo ponto que nós precisamos averiguar, além de responder o que é casamento, é também pensar em como funciona o ato de união matrimonial. De que maneira
Nós, reformados, realizamos isto. De que maneira os papistas realizam isto nas suas cerimônias? Bem, para nós, primeiro, não há culto de casamento. Não existe. O culto é solene. O culto é um só. E ali você tem os elementos de culto. O casamento não é elemento de culto. Eu não tenho como colocar dentro do culto um casamento. Por isso, algumas pessoas até erram quando dizem que o pastor, quando celebra um casamento, é um culto. Não é. Não é. Pelo menos solene, não. Não é. Ali é uma cerimônia. Por quê? Porque o culto solene ele possui um princípio regulador na Escritura Sagrada de maneira muito clara. Nunca se viu no Velho Testamento, que é, obviamente, as tipologias que nós olhamos e retiramos os princípios e aplicamos agora, nos últimos dias, onde no Velho Testamento você tem a cerimônia de um casamento num culto solene no templo ou no tabernáculo. Não existe. No Novo Testamento também você não vê em lugar nenhum os apóstolos em ambiente de culto realizando casamento. Por isso o casamento não é elemento de culto. No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós fazemos parte, o casamento é instituído pela lei civil. O magistrado civil é que casa homem e mulher. Ah, mas e aquela cerimônia que entra a noiva de véu e aquela coisa toda, blá, 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 blá. Aquilo ali é apenas uma encenação, porque ali não possui valor cultico. Ali é uma cerimônia santa, reta, que glorifica o Senhor sem dúvida nenhuma, mas ali é um momento em que o pastor vai orar pelo casal que já está casado. Então o pastor ele não faz casamento como pastor, ele pode fazer como juiz de paz. Ou seja, ele é empossado pelo poder do Estado e aí faz o casamento. Porque o casamento é um mandato cultural, é um mandato para toda a humanidade. O que acontece é que os noivos vêm, aí o pastor abençoa, etc. E é bonito, é interessante, não estou dizendo que é errado. Mas é assim que funciona a união matrimonial na nossa igreja. E entre os papistas? É uma missa. É uma missa com todos os rituais peculiares a esta prática. Quando há um casamento, porque como eles erroneamente veem o casamento como um sacramento, então quando ocorre o casamento, ali é uma missa. Ali Cristo está morrendo mais uma vez. Ali Cristo se manifesta na teologia pagã, católica romana, Cristo se manifesta corporalmente. Ele está presente ali fisicamente, naquele momento. Então vejam que o casamento então ganha uma categoria que é estranha à Escritura Sagrada. Porque para a teologia católica, em linhas gerais, o casamento ele tem força e poder em si mesmo como sacramento para preservar a santidade do casal. Isso também não encontra respaldo na Escritura Sagrada. Bem, então, quando nós respondemos a essas duas perguntas, né, o que é o casamento e como funciona a união matrimonial, e nós descobrimos que na Igreja Romana o casamento é sacramental e é solene para eles, é uma missa com todas as suas prerrogativas, aí vem a pergunta. Neste caso, eu, como crente, como reformado, como filho de Deus, posso participar? Daquela pessoa amiga, né? Amiga nossa, do trabalho. Poxa, olha, tô casando tal dia, queria te convidar, vai ser na igreja tal, depois a gente vai ter a recepção. Ah, tá bom. Aí você é crente, eu vou. Não tem nada a ver ali, não participo de nada, só vou para prestigiar. Vejam o que diz 1 Coríntios capítulo 10, do verso 14 ao verso 22. Preste atenção, vou fazer a leitura aqui. Diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Foi isso mesmo que você ouviu. Demônios. Que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que ele? Uma pessoa que vai a um casamento do rito romano, numa missa papista, ele, como diz a Escritura Sagrada, se acha mais forte que o Senhor Deus, porque o Senhor Deus não suporta isso. Ele não suporta isto. Aí você é mais forte e vai e suporta com tranquilidade. É assim? Eu não vou nem detalhar, o texto está claro. Um ritual onde contém imagens, ídolos, onde existe a adoração idólatra. Isto não é feito para Deus e nem para o homem. Segundo Paulo, é aos demônios. Um crente pode participar disso? Ah, não, mas eu só vou lá porque fui convidado. Não. Não podemos. Importa obedecer a Deus, que a homens. Importa glorificar a Deus, que glorificar homens. Os rituais que nos elevam para uma comunhão tão boa como comunidade com Cristo ocorre apenas no culto solene, puro, limpo, santo, bíblico. Somente ali. Portanto, a minha resposta para esta pergunta: pode um crente participar, ir a um casamento numa igreja católica? A resposta é clara: não. É claro que nós podemos participar da festa, né? Não há nenhum problema quanto a isso. Eu vou lá, me alegro, né? E posso comer o bolo e tudo, sem nenhum problema. Posso prestigiar os meus amigos ou conhecidos que são do mundo. A questão é a missa. Esta eu não posso participar de jeito nenhum. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Na próxima semana nós traremos mais um tema, mais um assunto. E você que gostaria de propor temas, pode fazer isso. Proponha. Coloque outros temas. Alguns temas aqui que eu estou tratando é proposto, né? As pessoas propõem para que eu trate aqui. Aliás, os últimos têm acontecido dessa forma. Então, se você quiser fazer isto, por favor, dê a sua sugestão e eu terei o maior prazer em lidar aqui conforme a Escritura Sagrada, conforme os nossos símbolos de fé. Deus os abençoe.